Boa noite, José Alves, obrigado pela presença. Estamos dando início a mais uma live de Oswaldo Matos, consultores associados, e daqui a pouco com Liana Figueiredo. Perdão, Liana Figueiredo, exatamente. E falaremos sobre inteligência emocional. Cristiana Santos, obrigado pela presença. Liana já está aqui, estou aguardando que ela solicite a entrada. Oi, Juliana. Marcos, obrigado, Marcos. Grande Marcos, o homem que mais entende de digital na cidade. Já autorizamos a entrada de Liana. Boa noite. Olá, meu amigo. Tudo bem, querida? Tudo bom? Prazer estar aqui com você, Muito com a sua obrigado. audiência. Seja muito bem-vinda. Vamos só aguardar um pouquinho aqui enquanto o pessoal chega. Sim. Já tem um bocado de gente chegando, um bocado de gente se conectando para falar sobre inteligência emocional daqui a pouco. Eu estou super curioso, você sabe, né? Eu estou numa curiosidade só aqui. Já tem um bocado de Mas eu gente. sei que você tem muita. Que bom. Fico feliz de saber. Às vezes a gente age de uma forma, né? Às vezes Sim. achando que está de uma forma e é de outra, e o negócio está funcionando bem, né? Na realidade, ninguém chega, né, a atingir um nível como você atingiu profissionalmente se não tiver inteligência emocional. É bom ouvir isso, hein? A audiência ouvindo isso aí, hein, pessoal? Vamos ter grandes ensinamentos aqui. Até eu vou querer descobrir como é que isso aconteceu. Inteligência emocional hoje é um grande diferencial, né? Na vida de todo mundo, né? Apesar de tudo que está acontecendo, a gente tem que... Vamos falar, você vai falar disso aí pra gente, mas apesar de tudo isso, a gente tem que manter um autocontrole aí, manter uma situação que não nos coloque em risco, né? A flexibilidade sempre é uma coisa muito importante, principalmente nesses momentos de turbulência, né? É verdade, é verdade. Mas vamos lá. Pessoal, boa noite. O pessoal vai entrando devagarzinho. A gente hoje está concorrendo com algumas situações do país, né? CPIs e tal, que para ganhar é difícil. Obrigado, Vinícius, por estar conosco. Então, nós vamos falar hoje, eu quero apresentar para vocês Liana Figueiredo. Liana tem um currículo assim maravilhoso e eu vou só falar alguns pontos, porque senão eu ia levar uns 20 minutos só falando e ela me pediu que não fizesse isso, né? Então, Liana é de Vitória, no Espírito Santo, é mentora da Global Mentoring Group, GMG, professora universitária com larga experiência, engenheira. Ela disse que não queria que eu falasse, mas eu vou falar. Engenheiro está em alta no Brasil. Engenheira, consultora do Sebrae na área de empreendedorismo e negócios, e faz também como empreendedora de mulheres na rede Mulheres que Decidem, né? Que hoje em dia no país Guto Lordelo, um prazer tê-lo aqui, viu? Guto está direto dos Estados Unidos, viu? Olha, Um cliente, amigo, que se tornou amigo, irmão hoje. Um cara que tem uma que agência de honra, publicidade lá, antenadíssimo, né? que honra. Muito obrigado, Gutão, por fazer parte aqui da nossa live. E a agência ATCOM, que também é a agência que cuida, viu, das minhas redes, dos meus... Quem quiser aí alguma indicação, a gente tá firme aí. Cuida de minha rede, cuida de mim, Cíntia, Sueli, Marcos, Daniela, toda a equipe, está todo mundo muito ligado na gente aí. Então, eu quero começar logo após os parrapapéis, após as entradinhas, né, os petifus. Eu queria lhe fazer uma pergunta logo aqui para a gente começar já entendendo da coisa. O que é inteligência emocional?
quais as bases, como é que a gente começa a entender o que é isso? Fique à vontade, a audiência é toda sua. Monique Trindade de São Paulo. Simone Tem Murphy, alguém aqui dizendo aqui que é uma colega capixaba, engenheira, que alegria ter mais uma mulher de exatas desenvolvendo essa turma no soft skills. Exatamente, Simone. Exatamente. É porque a gente, né, que é dessa área da engenharia, a gente acaba sendo levado a ter a racionalidade, e o desenvolvimento, né, do aspecto técnico, ferramental, como carro-chefe. Só que quando a gente termina, né, a nossa formação e vai para o campo, vai para a arena da batalha, a gente se depara com situações que lá não ensinaram nos cálculos, não ensinaram nas estruturas, não ensinaram nos solos. Porque a gente tem que gerar resultado com as pessoas. Sim. Liderando pessoas, né, colegas, subordinados. Muitas das vezes a gente acaba tendo que aprender fazendo. E ao longo da minha trajetória, eu fui buscando esses elementos para que eu pudesse construir, né, uma maior inteligência emocional. Que eu digo que é um processo que não termina nunca. Mas para buscar de uma forma simples o significado de inteligência emocional, eu usaria a palavra sabedoria. A inteligência emocional tem a ver com a sabedoria. Porque, assim, se a gente parar para pensar, ao longo da nossa trajetória de vida profissional, acadêmica, quais são as pessoas que mais te marcaram? Provavelmente, se você pensar pessoas que você tem saudade de estar com ela, pessoas que você tem orgulho de ter vivido com ela alguma trajetória, pessoas que você gostaria sempre de ter perto de você, normalmente essa pessoa tem elementos relacionados a conseguir respeitar a si e conseguir respeitar o outro. Perfeito. Conseguir, em situações, muitas das vezes, de bastante crise, né? E a gente tem crises de diversas naturezas, né? Tem crises técnicas, tem crises econômicas, tem crises sociais, tem crises familiares, e conseguem viver, né, essas circunstâncias de uma maneira respeitosa, gerenciando, né, e buscando privilegiar um relacionamento saudável. Então, assim, a inteligência tem a ver com sabedoria, a inteligência emocional, e com a capacidade da gente se permitir se conhecer e gerenciar o que conhece a respeito de si, e também, na relação com o outro, ter a consciência que existe um outro ali, parte daquela relação. Então, é consciência de si e consciência do outro. São elementos essenciais dentro dessa busca. E eu busquei, né, ao longo da trajetória, como eu falei, me humanizar, né? Saí do campo de exatas, fiz, além da engenharia civil, depois eu ainda fiz um mestrado e um doutorado em engenharia de produção. Na produção, que tem uma vertente de gestão mais significativa, eu fui começando a ter contato com cultura organizacional, com desenvolvimento de relacionamentos dentro de projetos, de equipe, e dentro do próprio Sebrae, com o Empretec, com o Líder Coach, e culminou, né, numa busca que eu tinha para entender um pouco mais, né, dessa questão humana dentro da área, né, da psicologia positiva. Perfeito. E eu acabei tendo o privilégio, né, de fazer a disciplina junto com o Daniel Goleman. Então, tive como... Né, tá vendo que eu estou falando que a mulher não é brincadeira? Buscando da fonte, né? Beber da fonte sempre é muito bom. Sim. E aí eu tive uma ampliação de visão, não só de quais são os componentes, né? A gente caracteriza que são 4 pilares essenciais dentro do processo de desenvolvimento da inteligência emocional. O primeiro é o autoconhecimento. A gente precisa dar conta de lidar com as nossas emoções, entendê-las. A gente ter um mapeamento mais claro de quem a gente é, quais são os nossos gostos, quais são os nossos valores, o que que nos irrita, o que que nos deixa mais feliz, quais são as nossas reações físicas.
Muitas das vezes as pessoas não têm, né, essa percepção do corpo, a percepção da mente. Então, assim, esse primeiro passo, ele é essencial para que você possa ter o segundo pilar, né? Como engenheira, um pilar, outro pilar, daqui a pouco pilar, a gente pode. Boa. O segundo pilar é o gerenciamento, né? Como é que você gerencia essas suas emoções? Quais são os elementos que você, né, utiliza para não ficar inundado muitas das vezes pela emoção e meter os pés pelas mãos, como a gente diz aqui em Vitória, né? Não explodir. Você raciocinar um pouco a respeito de um fato que muitas das vezes é numa fala do outro, muitas das vezes é numa circunstância, e se você ficar interpretando, se você ficar ali, né, deixando com que a sua reação de ímpeto reine, você pode colocar por terra, né, uma equipe, você pode colocar por terra uma relação e você vai acabar botando por terra o resultado e a continuidade daquela conexão. Então, Liana, os dois... essa questão hoje, só um parêntese, essa questão hoje do gerenciamento da emoção, principalmente no embate, entre aspas, não embate aqui no sentido de guerrear, não. O embate Sim. no sentido do diálogo. É um negócio muito complexo, né? Porque parece que tem muita gente vivendo querendo desestabilizar o outro para se estabilizar. É um negócio meio esquisito, né? Hoje as pessoas estão tão afetadas emocionalmente pela circunstância, né? A gente já vinha numa dinâmica de mundo muito competitiva, né? Então, esse processo competitivo leva as pessoas num nível de estresse que muitas das vezes comprometem a relação com, né, as pessoas ao redor, sejam aos pares ou sejam as pessoas, né, com as quais elas interagem, às vezes até num processo de negociação. E aí, mediante a tudo que a gente tem vivido, né, há um pouco mais de um ano, eu acredito que isso veio num nível maior. Porque vem a incerteza, vem o medo, né, vem à tona vários sentimentos humanos que a gente não pode negar que existam, né? Todos nós temos raiva, todos nós temos medo, todos nós temos nojo, todos nós temos alegria. Verdade. Mas a gente precisa, né, acatar esse sentimento e muitas das vezes pensar a respeito de por que que ele surgiu. Porque às vezes ele vem não de um fato, mas de algo lá de trás. E aí você traz e acaba, né, colocando numa conversa com outro, numa reunião com outro, uma emoção que não é do outro. E pode colocar, né, ali em risco aquela relação que precisa ser saudável. Eu acredito muito que é preciso que a gente construa relações que sejam saudáveis, relações que sejam mutuamente favoráveis em termos de crescimento. Seria por isso, Liana, lhe atrapalhando de novo, que é muito pululante, se eu não perguntar, eu termino me esquecendo. Eu acho que tem muita gente entrando na caixa, né, de si próprio. Sim. Porque não tem assim um conhecimento, como você disse, não tem um autoconhecimento, não sabe lidar com a emoção do terceiro, acha que a emoção do terceiro se confunde com a sua, reage a uma coisa, a um pedaço que não é seu, é do outro, e termina se confundindo, brigando, aí as pessoas preferem ficar no seu casulo. Inclusive hoje está muito mais fácil ficar no casulo, né, por causa da pandemia, de tudo, né? Não é mais ou menos... Você concorda com isso, com essa afirmativa? Sim, e aí isso significa que as pessoas não estão vivendo o terceiro pilar, né? Que é justamente a empatia, consciência social. Porque, assim, ter empatia, né, não é ser simpático à história do outro. Perfeito. Ter empatia é você realmente conseguir, né, perceber o outro sob o olhar do outro. Não sobre o nosso, porque cada um de nós tem nosso modelo de mundo, né? Cada um de nós tem as suas verdades, cada um de nós tem as suas histórias, cada um de nós muitas das vezes tem as suas interpretações. Tem uma amiga que fala o seguinte, né? Quando tem duas pessoas, eu tenho a minha realidade, você tem a sua e existe a realidade verdadeira. Sim. É verdade. Então, assim,
se esse processo, né, de eu poder aceitar, né, o outro naquilo que é o seu sentimento, a sua reação, buscando entender o porquê que naquele momento talvez ele tenha sido um pouco mais agressivo na fala, sem que você entre na agressividade, porque senão aí começa a gerar conflitos que muitas das vezes caem para o campo, do ponto de vista pessoal, porque conflitos sempre são importantes para a gente crescer, desde que sejam, né, gerenciados de uma forma positiva. Mas a gente sabe que muitas das vezes os problemas são colocados de lado e as questões ali, né, acabam vindo para o campo pessoal. Então, assim, a empatia, né, eu acho que é um elemento que a gente precisa ainda trabalhar bastante. Aqui no Espírito Santo a gente tem uma frase, né? Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Aqui também, viu? Aí também, né? Também, então, muitas das vezes é exatamente isso. Você não dá nem espaço para que você veja que do outro lado tem alguém, né, que tem as suas demandas, que tem as suas dificuldades, que tem os seus pontos de vista, e a gente muitas das vezes rotula, interpreta, julga e já, né, ali... E a gente acha que só o nosso ponto de vista é o certo, né? Exatamente. Só a nossa vertente de pensamento, vertente crítica, a gente julga, a gente domina aquela ideia como má, e automaticamente a gente bota a pessoa na prisão, não presta, não é, né? Já... É um decreto, né? É um decreto que quem é o dono da verdade é a gente. É verdade. Isso pode ter a ver com um pouco de características de personalidade, sem dúvida nenhuma. Pode ter a ver com medo. Tem muitas pessoas que elas são, né? Elas têm tantos medos internos e elas criam ali uma armadura que o ataque, né, é a defesa delas. Perfeito. É como se elas estivessem querendo se proteger, por muitas das vezes terem até uma autoestima baixa, e elas criaram essa estratégia. E isso acaba sendo muito danoso para as relações. Muitas das vezes quem tem que quebrar, né, esse ciclo é a gente. Perfeito. Principalmente se a gente tem uma função de liderança. Na hora que eu entendo empaticamente o outro, né? Na hora que eu me coloco numa posição de aconselhamento, numa posição de abraçar o problema, não é concordar ou discordar, né? Sim. É estar do lado da pessoa e ajudá-la naquele momento, acolher ela a resolver aquele problema. É óbvio que minha missão muda, né? Minha visão muda, minha missão muda, meu propósito pode ser colocado de forma bem clara para o outro, né? Sem que aquilo interfira no que eu pense da situação, não é verdade? E a gente, como mentor, a gente tem que exercer isso, né, Oswaldo? Porque muitas das vezes a gente lida com, né, situações diversas, inclusive questões que talvez... possam não estar coincidindo com, né, coisas que a gente gostaria, e a gente tem que estimular o outro dentro do projeto dele. Né, fazer as avaliações ecológicas, né, é preciso que sejam, né, refletidas sobre várias dimensões, e está incentivando e está trazendo para eles alternativas de caminhos para que ele atinja, né, os seus resultados. Então, Perfeito. Se a gente faz o julgamento do outro, do que é o certo e o que é errado, né? Se isso é bom ou é ruim, a gente está interferindo de uma forma muito profunda naquilo que é o modelo, né, de vida, o que é o grande significado da vida para a outra pessoa. Aquele modelo é o modelo dele. Que ele está confortável ou não naquele modelo, mas é ele que tem que descobrir, né? Esse modelo serve para você, Oswaldo? Aqui, para mim, não interessa se serve ou se não serve. O que interessa é como você estará dentro desse modelo, né? O mentor, ele tem que pensar mais ou menos dessa forma, né? Porque senão a gente era uma coxa de retalho de pedaço emocional de todo mundo. E não pode ser assim, né? Porque senão você se quebra. E o quarto pilar? Falta o quarto pilar. Não esqueci, não.
é o gerenciamento dos relacionamentos, né? Aonde a gente tem ali essa habilidade, né, de estar atuando em equipe, né, ou de estimulando a equipe a atuar de uma forma sinérgica, aonde a gente tem a questão da comunicação. E a comunicação eu vejo como sendo um calcanhar de Aquiles, né? Muitas das vezes nas relações pessoais e profissionais. A gente, na medida em que a gente vai desenvolvendo, né, a inteligência emocional, dentro desse pilar, a gente tem ali a função e a atuação como um mentor, como um coach, né? E aí a gente acaba inspirando as pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, o como eu construo e gerencio esses relacionamentos, os conflitos, né? Como é que eles são tratados? Não são tratados como, né, dissidências, e sim como oportunidades de que pessoas possam colocar, e muitas das vezes, em ideias complementarem, encontrar algo que ninguém sozinho pensou. Perfeito, perfeito. Né? E isso, né, nos diversos campos. Então, a gente precisa desenvolver inteligência emocional dentro, né, de casa. A gente precisa desenvolver inteligência emocional dentro dos espaços profissionais onde a gente atua. E a gente precisa desenvolver inteligência emocional para, né, crescer. Crescer como ser humano, crescer como profissional, crescer como mentor, crescer como empreendedor, crescer como professor, né? Você sabe muito bem. Esse é o grande desafio emocional. A gente tem que ter uma inteligência emocional para lidar, né, com todas as circunstâncias, né, com o sofrimento do outro, que muitas vezes entra em contato com alguma limitação, com alguma deficiência, que tem ali medos, né, não só do momento, mas do futuro. A gente pega pessoas muitas das vezes muito jovens e se, né, a gente olha para esse futuro tão incerto, né, eles mesmos estão perdidos em algumas das vezes. Sem dúvida, sem dúvida. Aí a gente tem que ter tranquilidade. Deixa eu agradecer a algumas pessoas aqui que estão aqui, que eu fico muito feliz. E para mim é uma honra ter todo mundo aqui. Carla Devé, que é uma amiga, cliente, ela afirma que comunicação é tudo. Carla hoje mentora, ela é diretora da Ebateca ONU, né? Que é uma plataforma muito legal. Giovanni de Recife, Alexandra Vaz, que colocou aqui umas coisas muito interessantes, Henrique Filho, Juliana, Karina, Mariana, Lua Lordelo, Simone de Muff colocou que liderança em negócios, ela descobriu o curso para poder, ela é arquiteta, para poder sair disso, né? Para poder aprender mais. Carlota de Recife, que tem um blog de decoração maravilhoso. Não é porque eu escrevi para ela no artigo lá que ela mas é maravilhoso. Vale a pena olhar lá a revista, né? Class Magazine. Leninha de Recife, que ela surtou e me acha linda. Ela surta de vez em quando. E aí tem gente que tem esse surto, né? E Marcos fez uma pergunta aqui muito interessante da sua praia. E ela falou o seguinte: ele falou, a gratidão tem peso na inteligência emocional? Você ser grato pelas coisas? Sim, sim. Ser grato, inclusive, pelos momentos difíceis, né? A gente precisa ter, né, a nossa mentalidade de abundância no processo de expansão. Se a gente fica, né, com uma visão muito negativa, se vitimizando, trazendo, né, ali a responsabilização para o externo e não, né, para o interno, e não entende, né, o quanto que a gente é abençoado em muitas situações, mesmo que aparentemente não sejam aquelas que originalmente a gente tinha idealizado. Perfeito. Mas que nos permitem, né, crescer, evoluir, eu acho que sim. E eu vejo, sim, existem várias técnicas que estão, né, hoje cada vez mais sendo consideradas como, inclusive no ambiente de trabalho, essenciais, relacionadas à meditação, relacionadas à prática de yoga. Eu, particularmente, começo todos os dias, né, se eu não posso começar no mar remando, né, eu tiro um tempinho para fazer, né, uma meditação que não é uma meditação longa,
né, mas que me conecta comigo naquele momento. E aí eu agradeço, né, e no final do dia, né, eu sempre gosto de deixar no meu, né, na minha agendinha, né, algumas questões que eu vivi que eu sou grata. Isso é uma prática que tem sido usado muito, que a gente chama de caderno de gratidão, né? Mas com certeza, a gratidão, né, é um elemento que, inclusive, faz com que você consiga, né, na tua conexão com você, na sua consciência, né, como pessoa, administrar melhor, né, as emoções. Porque todas elas, de alegria ou de sofrimento em excesso, elas podem nos prejudicar. Então, a gente precisa mais de um centro. Muito bem. Aí, Carla Devec já diz aqui, eu uso. Minha meditação, eu estou começando, né? Você sabe, depois de um certo curso que eu estou fazendo, um certo curso internacional, eu estou me programando para fazer isso. Aí vem a segunda pergunta aqui que eu quero fazer. Qual a importância ou o impacto da inteligência emocional numa ascensão de carreira ou numa mudança de carreira? Como é que você vê isso, Liana? Eu vejo assim, da minha experiência, né, dos ambientes por onde eu circulo, as pessoas que tendem a chegar numa organização que seja uma organização profissionalizada, aonde os preceitos éticos de respeito, né, ao desenvolvimento de meritocracia, eles estão ali instaurados. As pessoas que tendem a ascender, né, cada vez mais dentro das organizações são as pessoas que têm realmente inteligência emocional. Eu acessei uma vez uma pesquisa que falou que 58% do seu sucesso profissional vem da sua inteligência emocional. Que beleza. E aí, naquela época, isso já faz um tempo, eu falei assim, mas será? Será que não é muito melhor a gente saber tecnicamente como é que faz, né, ali uma planilha financeira, como é que faz um cálculo estrutural para o prédio não cair, como é que a gente faz, né, para estar fazendo um bom plano de marketing? Será que isso não é mais importante? E eu sou engenheira lá pensando lá atrás. Sim. E eu pensando que não, né, que na realidade, sim. Primeiro que ninguém constrói nenhuma empresa, né, nenhum projeto sozinho. Sim. Por mais competente que seja. Perfeito. É preciso que você tenha ali pessoas que estejam com objetivos comuns, né, que se sintam engajados, né, e que se sintam motivados coletivamente e encontrar as soluções que naturalmente vão precisar ser encontradas, porque, né, ter o dia a dia de qualquer organização é resolver problemas. Sem dúvida. Quem acha que é o contrário, refaça, releia, porque você está ali para resolver problema. Porque por mais que a gente planeje, né, Oswaldo, e a gente é da área do planejamento estratégico também, a gente faz aquele plano de ação, faz lá o BSC, faz tudo, né, com os indicadores, perfeito, a gente entrega. Né? O Cláudio, nosso mentor, ele citou uma frase, né, muito interessante. Eu acho que tem um ou dois encontros que ele citou uma frase de Muhammad Ali ou Mike Tyson. Ele disse: se você faz o planejamento durante 3 meses para uma luta, treina, leva o primeiro murro, cai, o planejamento foi todo pascucuia, esquece planejamento, esquece tudo, né? Então a vida corporativa é isso, né? Não que você não tenha que se exercitar, que planejar, que executar, que ler, que estudar, ter inteligência emocional, ou seja, todo aquele pacote que a gente conhece, não que não deva fazer isso, deve fazer, mas tem que estar preparado para o primeiro murro que lhe derrubar, você, acordar e dizer, vamos mudar o rumo, né? E a inteligência emocional tem a ver com essa capacidade de você, diante da adversidade, né, diante, muitas das vezes, de um ponto que parece ser impossível de transpor, de você estar acalmando ali, né, aquela angústia, de você estar acalmando a sua equipe. Eu ouvi uma pessoa que falou assim, nunca tome uma decisão se você não estiver calmo. Se você não estiver calmo, não tome a decisão. O prefeito de Nova York, eu vi uma entrevista que foi feita com ele, ele foi muito criticado porque no dia do ataque das Torres Gêmeas, depois daquele caos que se instaurou, né, em Nova York, ele
O que ele fez? Ele retirou-se e foi andar no Central Park. Olha para isso. Porque ele precisava minimamente chegar num nível que ele pudesse estar tendo condições de começar a pensar em como iria agir. Né? Então, assim, realmente, existem pessoas que têm muito mais facilidade, por isso que esse processo de meditação é tão importante, esse processo de gratidão, onde você inunda, né, o seu cérebro. Traz você de volta, né, para você próprio. Né? Exatamente, eles são essenciais, eles são essenciais. Perfeito. Mas voltando na questão da importância, e depois, nesses estudos que eu fui aprofundando com o que o Daniel Goleman trouxe, né, e ele trouxe não de ideias acadêmicas, ele trouxe isso de resultados com pesquisas de empresas, de grandes empresas. Né? Ele foi buscar os modelos de competências dessas empresas e nisso ficou bem claro que um profissional num nível, vamos dizer assim, operacional e tático, tá? Ele se destaca como sendo um excelente profissional em relação à média, numa escala de 2 vezes mais inteligência emocional que os demais. Ou seja, os profissionais de excelência, num nível mais intermediário, eles têm, em relação aos medianos, 2 vezes mais inteligência emocional. E existem ferramentas que podem ser utilizadas para fazer essa medição. Só que, no nível de liderança, essa intensidade é de 5 vezes. 5 vezes? 5 vezes. Tá? Que loucura, né? Como 15% o QI e 85% o coeficiente de inteligência emocional. Eu só um parênteses, eu tenho uma teoria que coaduna muito com isso, com você, né? Quando eu dou também workshop, você sabe, de liderança e tal. Eu digo o seguinte, pessoal, eu digo para os líderes, olha, a liderança que você exerce dentro de uma organização, eu digo que ela é estrelar. Não estrelar de estrela, mas de ponta. Você é líder para baixo, para os lados e para cima. E as pessoas falam, mas Oswaldo, eu sou líder do meu chefe, do meu diretor. Às vezes você precisa negociar num nível de liderança com uma condição tão assim ajustada ao que a empresa precisa, que às vezes seu líder, por inúmeros motivos, naquele momento, ele não está enxergando, ele não está vendo. E você precisa liderar, conduzir uma liderança comportamental, técnica, intelectual, em qualquer que seja o nível, né? Para você olhar para cima e dizer, olha, às vezes eu preciso ser líder do meu líder, eu preciso ser ou ser liderado pela minha equipe, ou ter um líder lateral, eu preciso ser líder dos meus pares, né? Então, só lhe interrompendo um pouco, sem querer lhe interromper, já lhe atrapalhando, mas só para fazer um adendo em cima disso que você falou, que realmente eu concordo 100%. E a gente veio de um modelo de estabelecimento, muitas das vezes, de liderança, um pouco focado somente nos resultados, sem estar levando em consideração o lastro relacional que aquela postura pode trazer para a equipe, para a empresa, porque a gente tem empresários também que são ainda dessa velha escola. De chefe, né? Exatamente. Aonde você acaba distanciando e acaba minando aquilo que é essencial, que é um ambiente positivo que fomente a criatividade. Eu estava assistindo uma reportagem, acho que foi na Netflix, um depoimento, foi num documentário que falava uma coisa que me assustou, que somente 15% dos colaboradores se sentem verdadeiramente engajados com o seu trabalho. Zé. Que loucura isso, hein? Que loucura. Somente 15%.
né? E muitas das vezes, alguns líderes, né, dentro dessa velha escola, eles estão tão focados no resultado e não têm a percepção, né, de entender um determinado processo de comunicação da equipe não verbal, né, Sim, sim. do sócio, sim, sim. de um cliente, né? Muitas das vezes uma postura de negociação muito afirmativa, né? Onde você quer ali, né, que a sua posição, né, seja a que vai definir qual é o ponto, né, a ser pactuado ali no contrato. Então, assim, eu vejo que esse processo está começando a ser substituído por um modelo de liderança mais humanizada. Né? Hoje a gente fala muito de liderança coach, né? De liderança inspiradora, de liderança transformacional, né? De liderança realmente autêntica. Porque a liderança autêntica, ela é um ato de coragem. É verdade. Porque... Despreendimento, né? Você... E tem a ver com você perceber quais são as suas características e trazer isso para o processo. Né? É tão interessante, eu tenho um livro, as cinco disfunções das equipes, do Patrick Lencioni. Ele faz, né, uma construção com um pilar, com uma pirâmide. pilar. E aí ele fala que dentro, né, de uma equipe de alto desempenho, onde o líder exerce um papel importantíssimo para que essa equipe tenha esse alto desempenho, a base é a confiança, onde as pessoas podem confiar em serem elas mesmas, inclusive nos seus pontos de vulnerabilidade. Ou seja, o clima, né, possibilita que as pessoas possam, né, se colocar verdadeiramente como são. Né? Tem empresa onde qualquer equívoco, qualquer dúvida, né, é visto como sendo uma incompetência. E aí eu fico pensando, né, que mentalidade essa empresa tem, né? Se ela almejar que tudo, né, seja feito no nível de competência máxima, essa empresa ela está parada no tempo. Essa empresa ela não está inovando, ela não está buscando novos mercados, ela não está buscando, né, com disrupções, novos modelos de negócio, porque o único momento que te permite ter certeza e competência é de algo que você já fez. E fez várias vezes. Você falou num ponto aí que o Ishaq Adizi, né, que ele fala sobre o ciclo de vida das organizações, ele diz assim, quando você entra, ele é consultor, claro, quando uma empresa quando eu chego dentro de uma empresa que conversa com o presidente, que ele olha para mim e fala assim, eu pergunto para ele, como está a sua empresa? Ele diz, equilibrada, está bem, equilibrada, eu já sei que a empresa está na descendente da curva, né, do ciclo de vida dela, né? Ele diz, eu já sei que está na descendente. Porque na hora que qualquer empresa não alternar seu ciclo de crescimento, criatividade, como você falou, ela está perdida, né? E nesse ponto, assim, o líder, né, com a sua inteligência emocional, ele se permite estar, né, servindo a história do líder servidor, né? Sim, servindo a equipe e não ser servida pela equipe. É muito interessante que é uma mudança, né, de perspectiva. Que sem dúvida, sim. Durante muito tempo foi, né, visto como sendo o contrário. Né? Então, eu preciso trazer para a minha equipe todos os recursos possíveis para que eles possam se desenvolver, para que eles possam evoluir, para que eles possam performar. Então, se a base é a confiança, essa base de confiança permite com que a equipe seja uma equipe madura e que tenha capacidade de gerenciar conflitos positivamente na busca de soluções. Perfeito. É uma equipe que se compromete, né? É uma equipe que está, né, ali havendo uma cobrança mútua, foco nos resultados, e é uma equipe que performa. E sem dúvida nenhuma, ali o papel da liderança, como sendo fiel da balança, né, que vai estar dando as condições de não afetar
né, quando de repente não funciona da primeira vez, porque se você faz isso, principalmente, né, num processo desejado, né, de criatividade e inovação, você mata todo o processo. Perfeito. A pergunta que eu ia fazer, você já respondeu, que era o impacto, né, os benefícios para a empresa. E quais os maiores desafios, Liana, para uma pessoa desenvolver isso? Qual o desafio? Né? Ainda tem uma outra aí, outras perguntas. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu estou muito entusiasmado aqui. Espero que a audiência... Tem pergunta aí para fazer também, para a gente poder ter Pode fazer pergunta, pessoal, à vontade. Quais os maiores desafios para se desenvolver essa inteligência? A primeira coisa que eu acho que é o ponto de partida, né, é você tomar consciência, né, da sua vulnerabilidade. Muitas das vezes a gente tem uma intenção, uma idealização de construir-se perfeito. E isso eu acho que nos afasta, né, da verdadeira, né, vivência, que é o primeiro passo, que é o passo do autoconhecimento. Tem uma coisa que eu gosto muito, é de um poeta, eu esqueci o nome dele, né? Que quando eu fiz a minha formação de coach lá em 2015, isso foi trazido ao final e fez todo sentido para mim. É assim, eu tentei correr de mim, mas por onde eu andava, quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. Perfeito. Então, assim, a gente muitas das vezes fica muito tempo fugindo, né, da gente mesmo, né? Tentando negar os nossos fantasmas, tentando negar os nossos medos, tentando negar as nossas competências, porque é muito interessante que dentro desse processo, né, de autoconhecimento, você deixa vir à tona também as suas potencialidades. Sem dúvida, você traz uma memória atávica de infância ou de outras situações, que você, às vezes, você foi tratado como prego a vida toda na sua infância, as pessoas só dando martelada, e você cresce sem ter conhecimento que, na realidade, você não é nem prego nem martelo, você é outra coisa, né? Sim, e aí o processo, muitas das vezes, de ressignificação, né, de o que de repente uma história, a gente não pode negar a história que a gente viveu, ela não tem como ser retrocedida, nem ser alterada, mas ao mesmo tempo a gente pode dar um novo sentido, né, àquela circunstância e pegando pelo ponto de vista positivo, né, o que pode haver de positivo. Muitas das vezes, em algumas situações de muita dor, né, as pessoas acabam sucumbindo à dor e não, depois do luto, que é natural, vendo que existem várias oportunidades. O processo de liderança com essa vertente né, da inteligência emocional, ele passa por um líder que consegue construir um ambiente onde as pessoas possam se sentir seguras, né, e com esse processo de segurança, inclusive experimentar o novo. Né? Mas se o próprio líder ainda não se permitiu entrar ali em contato, né, consigo mesmo, e poder entender que a liderança, primeiro, que não é ego. Não é ego. Que para eu liderar eu tenho que gostar de gente, sim. Né? Que as pessoas elas têm possibilidade, sim, de evoluir, sim, de aprender. Porque muitas das vezes eu não estou usando, né, a forma adequada para me comunicar. Uma vez, né, eu estava dando consultoria numa empresa e a empresa tinha uma cultura muito rígida em relação a algumas coisas, uma empresa na área, né, de tecnologia de informação. Então, eles tinham alguns preconceitos e tinham alguns paradigmas. E aí entrou, né, um funcionário novo que ele era muito bom, mas ele vinha, né, de uma diversidade, ele tinha um déficit de atenção, né? E aí ele acabava de vez em quando cometendo alguns equívocos. E aí eu estava fazendo o trabalho ali, participei de uma reunião e eles estavam discutindo o que fazer para que aquela pessoa pudesse absorver, né, os processos que têm que ser cumpridos. E volta e meia ele esquecia de alguma coisa.
E aí um cara chegou para o outro, né, um gerente chegou para o outro assim, não, esse cara, no mínimo, ele está querendo que a gente desenhe para ele o que é para fazer. Nossa. Eu fiquei olhando para aquilo, né, assim, fiquei feliz que o cara não estava na reunião, porque senão para mim ia ser, né, o fim. Mas eu fiquei olhando para aquilo, eu fiquei pensando, pois é, né, o modelo mental dessa pessoa, aonde talvez, na questão do processo de aprendizado, o visual não faça parte, para muitas pessoas fazem. Então, os canais de comunicação, né, que Tem que ser precisam diversos, né? Sim. Preconceito, né? Que é desenho? Olha, o desenho pode ser salvador, né? O desenho pode fazer com que muitos equívocos deixem de ser, né, tidos, experimentados. Então, assim, quando eu estou no meu processo de gestão, com olhar para o outro, para as demandas do outro, porque muitas das vezes as empresas têm o discurso, né, de foco no cliente, mas não tem o foco no colaborador. É verdade. É verdade. Né? Sim. Não trata ali das questões, né, que precisam ser tratadas, porque não existe nenhum super-homem, não existe nenhum profissional que seja infalível, que seja, né, ali o Sem top dúvida. da vitória, né? Não. E o nível de exigência, muitas das vezes, em algumas organizações para com isso, faz com que cada vez mais o ambiente seja um ambiente tóxico. Verdade. E aí, né, a rotatividade pode ser alta. Isso. E as perdas das, né, das competências que existem ali, né, pode acontecer também. Infelizmente, a gente está perto do fim já. Eu já estou aqui me tremendo, não gostaria, mas tem uma pergunta que eu quero fazer antes, mas tem uma no meio que a Sueli Temporal fez, e eu quero agradecer Lívia, a Sueli, Gustavo, pessoas que estão entrando aí, que eu me sinto Lua Lordelo e tal. A pergunta da Sueli eu achei muito legal. Eu acho que vai dar tempo. Se você for aí mais rapidinho, dá tempo. Se eu for mais rápida, se eu não... Todas as pessoas... porque eu estou querendo fazer 8 perguntas e, infelizmente, o tempo não dá. Todas as pessoas podem evoluir? É a pergunta dela. Todas as pessoas podem evoluir? Sim. Hoje a neurociência, né, ela subsidia a minha afirmação. A gente tem o cérebro sempre em processo de crescimento, né? A plasticidade cerebral. Porque para a gente evoluir, a gente precisa inserir dentro do nosso processo de ser, muitas das vezes, novos comportamentos. Perfeito. E realmente a gente pode mudar. Não é pau que nasce torto, morre torto. Pau que nasce torto, a gente ajusta, conserta e ele pode dar muito fruto, né? E para isso, muitas das vezes, para lidar com uma pessoa difícil, a gente tem que ter sabedoria. Sim, sem dúvida. Então, porque existem pessoas difíceis? Existem. Existem pessoas difíceis. Claro. Como existem pessoas fáceis, difíceis, variáveis. Mas ao mesmo tempo... Talvez, né, a estratégia que você está usando, o momento que você está falando, né, a forma como você está falando, talvez não seja aquela que se conecte com o outro. Mais ajustada, claro. O que faz com que o outro caminhe com você ou se abra? É quando algum processo de mudança faz sentido para ela. Perfeito. Primeira pessoa que tem que comprar o motivo pelo qual fazer alguma coisa diferente é a própria pessoa. É o que você falou lá no início, né? Eu preciso olhar para o outro com empatia. Porque a necessidade é dele, mas ele também pode me ajudar numa série de situações sem saber que está me ajudando. E eu tenho que ser grato. Da gratidão do Marcos que falou, eu preciso ser grato. Porque a energia falta, né? E talvez, assim, tem pessoas que, pela história de vida de tanta opressão, talvez nem consigam, em algum momento, se permitir, né, enxergar que elas têm direito, que elas têm possibilidade, que elas têm o que ampliar. E talvez o seu papel seja de mostrar para o outro, né, que ele tem esse espaço de crescimento. Isso. Antes de eu finalizar, eu vou a última pergunta, que até eu estou curioso. Uma pessoa me mandou essa pergunta antes. Então, por onde eu começo a desenvolver minha inteligência emocional nos dias de hoje?
Qual o primeiro passo? Bom, eu diria que comece por dentro. Boa, boa. Bom, eu acho assim, se você quiser começar já a exercer, pega aí uma folha de papel. Primeiro lugar, escreve. Quem é você? Quem é você? Quais foram os eventos da sua vida que te foram significativos? Quais são as coisas que você gosta? Quais são as coisas que você não gosta? Quais são os seus projetos? Quais são as emoções que você, né, sente quando algumas situações surgem? É realmente você começar a ter ali, mais estruturadamente falando, né, elementos que te digam com mais clareza, né, algumas coisas a respeito dessa pessoa que está, no meu caso, há 52 anos convivendo comigo, né, poucos menos, mas que muitas das vezes a gente não tem tempo para lidar com ela. A gente vive numa rotina, num piloto automático, muitas das vezes, que não, né? Não para, então, né? Assim, a primeira dica que eu dou é essa. A segunda dica é em relação justamente, né, à questão da gestão das emoções. É você começar a ter mais percepção de situações aonde você, de repente, explodiu. E se você hoje fosse viver aquela situação de fora, se não fosse você que estivesse ali, se você estivesse olhando, será que você teria a mesma interpretação e reação que você teve? Perfeito. Sim. Será que a consequência gerada foi positiva? Uhum. Porque às vezes assim, a reação emocional pode ser de ataque ou de fuga. Pode, sim. Porque é quando lá o nosso, né, nosso sistema límbico entra em ação, que não deixa o neocórtex raciocinar e a gente explode. Né? Deixa eu botar no meio aí uma pergunta do Gustavo, para aproveitar você. Nós temos que fazer outra live, Oswaldo. Você tem 1 minuto, 2 minutos para responder. Ele bota assim, Liana, então, fácil e difícil para pessoas não seria um conceito relativo? Sim, na realidade, né? Sim. O que acontece? Se você acredita que pode ou não pode, das duas formas você está certo. Porque quem tem o comando é o seu cérebro. Sim. E aí o processo de inteligência emocional envolve você ter, né, um relacionamento com aquilo que te move. Né? Porque o nosso cérebro ele tem algumas, né, funções que muitas das vezes a gente acredita que é só, né, na lógica e no raciocínio e não dá espaço para o desenvolvimento do lado direito, né, que é justamente esse lado da percepção, esse lado aí da sensibilidade, esse lado da criatividade. Sem dúvida. Então, assim, o certo e errado realmente é relativo. Né? Só que o impacto que o certo e errado, as escolhas que a gente faz na nossa vida e na vida do outro é um fato. E aí a gente pode, né, como engenheiros, estar começando a metrificar, né, o que eu estou gerando para a minha vida e para a vida do outro. Sim, né? perfeito. Qual é o laço relacional que eu estou deixando da forma como eu tenho lidado comigo e com o outro. Perfeito. Tá ótimo. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Pessoal, é o seguinte, teremos outra live em breve, eu e Liana, com esse assunto pululante. Eu vou deixar aqui meu Instagram, mas eu perdi aqui, eu não sei onde que eu boto meu endereço, eu não tenho aquele... Eu vou botar para você, eu vou fazer um card daqui a pouco e vou botar para o pessoal procurar. Obrigada. Mas, pessoal, é o seguinte, eu só quero relembrar que todas as nossas lives estão gravadas no canal Oswaldo Matos no YouTube. Acessem meu novo site, www.olamatos.com.br, tem um bocado de coisa legal lá. E o Instagram, né, que é esse aqui que nós estamos. E eu gostaria de dizer agora, Liana, muito obrigado. Eu aprendi aqui coisas em menos de 1 hora que não precisava ter feito uma faculdade disso para aprender. Né? Você é muito querido. Eu quero lhe agradecer do fundo do coração. Quero deixar aberto aqui para a gente fazer o próximo. O Marquinhos está lembrando que está no YouTube, lá no canal do YouTube também. Eu quero no podcast também. Então, assim,
Esse pessoal é sensacional porque fica me lembrando as coisas. Eu agradeço sempre, né? Eu tô até Cuidam de você mesmo. Eu vou mandar até um chocolate para eles, Sueli, Cíntia, Marquinho, Daniela e o pessoal lá. Então, assim, muito obrigado. Eu quero deixar aberto aqui, vou fazer outra contigo. A gente vai fazer uma, assim, sobre a parte prática do negócio da inteligência emocional. É um prazer ser seu colega. Espero que a gente faça muito trabalho junto ainda, pelo mundo afora, porque agora, quem sabe, a gente muda esse patamar internacional de uma vez. Sim, né? O céu é o limite agora, né, Oswaldo? O céu é o limite. Muito obrigado. Obrigada. Um minuto para você se despedir do pessoal. 1 minuto, porque eu só tenho 1 minuto. Se tivesse mais, era mais. Bom, queria agradecer a sua gentileza, as suas palavras carinhosas. Eu falei para você que eu tenho, né, muito orgulho, muita admiração, né, pelo profissional que você é. A gente se conhece há pouco tempo, mas parece que já tem uma história. Verdade. Então, eu acho que quando as almas se conectam, os propósitos se conectam, né, a gente tem ali facilmente, né, o fluxo das oportunidades de trabalho e de tantas outras coisas que a gente pode, né, tá no coletivo construindo. E eu acredito muito nesse processo coletivo mesmo. Quando eu falei que eu via, né, que esse processo de competição que se estabeleceu e ainda é muito frequente dentro das empresas e que trouxe algumas consequências, né, do ponto de vista, inclusive, da saúde humana. A gente está vivendo um novo momento onde a gente está tendo a oportunidade de fazer uma mudança de direção, que é no processo justamente de cooperação. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui, é exatamente isso que a gente faz na Global. A gente, no coletivo, né, a gente tem muito mais capacidade de atuação, de atingir, né, um volume maior de pessoas, porque a gente tem várias mentes, vários corações e várias almas pensando juntos. Então, eu acredito muito no processo da construção coletiva, na cooperação, e isso tem muito a ver, né, com a junção de várias pessoas que têm a inteligência emocional desenvolvida. Tá? Não, né, no intensidade 100%, porque ninguém vai chegar no 100%. Sem dúvida. Estaremos sempre em construção. Um dia melhor do que o outro. Um passo de cada vez, mas sempre indo em direção ao nosso propósito e que o nosso propósito não seja somente focado nos nossos objetivos, que ele possa transcender, né, e que possa inundar os ambientes por onde a gente passe. Belas palavras. Liana, muito obrigado. Em breve teremos outra, com certeza a gente vai anunciar. Vamos pensar numa coisa assim, pancadona igual a essa. E o pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, adorou. Pessoal, muito obrigado a vocês. Fico feliz. Acompanha a gente, eu e Liana. Vocês não vão se arrepender. Mal não fará. A gente só faz querer o bem das pessoas. Muito obrigado. Beijo. Fiquem com Deus e que tudo vai dar certo. Beijo. Amém. Obrigado, querido. Tchau.